Você já teve aqueles dias onde nada funciona? Você abre o YouTube, nada te interessa. Você abre o Instagram, você scrolla e nada. Netflix? Você passa 20 minutos só olhando as capas. Você tenta jogar, tenta ler, tenta conversar com alguém e simplesmente nada te preenche. É como se existisse um vazio que nenhuma distração consegue tapar. E aí vem a pergunta que eu quero que você realmente pense antes de eu continuar. Porque em pleno 2026, com mais opções de entretenimento do que qualquer geração antes de nós, a gente ainda sente esse tédio tão profundo. Não é falta de opção, não é falta de tempo, é outra coisa. E se eu te disser que esse tédio que você odeia tanto, talvez seja exatamente o que está faltando na sua vida. Primeiro, a gente tem que entender o que está rolando. Pensa comigo, a gente vive numa era onde existe estímulo infinito. Qualquer segundo de silêncio, qualquer momento de espera, a gente preenche. Você tá na fila do banco, você pega o celular. Você tá esperando comida, você pega o celular. Você pega o celular até mesmo quando você acorda. É a primeira coisa que você faz. E a gente acabou desaprendendo a ficar parado. Em 2014, pesquisadores da Universidade da Virgínia fizeram um experimento que ficou famoso. Eles colocaram pessoas numa sala vazia, sem celular, sem nada, só com um botão que dava um choque elétrico de leve. E a única instrução era: fique aqui 15 minutos sozinho com seus pensamentos. E o resultado? 67% dos homens e 25% das mulheres preferiram dar choques em si mesmos do que ficar parados sem fazer nada. Não sei se você prestou atenção, mas eu falei, eles preferiram sentir dor física do que sentir tédio. Isso mostra o quanto a gente desenvolveu uma aversão absurda a ficar sem estímulo. Outro dado que me impressionou foi em 2019. A Microsoft fez uma pesquisa que mostrou que o tempo médio de atenção humana caiu de 12 segundos em 2020 para 8 segundos. Isso é menos que um peixe dourado. E não para por aí. Antes as pessoas conseguiam ouvir uma música inteira de 4 minutos tranquilamente. Depois caiu para 3 minutos, depois para 2 minutos. E hoje os algoritmos já sabem. Se a música não te prender nos primeiros 15 segundos, você já pula para a próxima. A gente está treinando o nosso cérebro para precisar de estímulo constante. E quando ele não vem, o que acontece? Aquele vazio, aquela inquietação, aquele tédio que não parece ter uma solução. O que está acontecendo no seu cérebro é o seguinte: toda vez que você rola o feed, você recebe uma notificação ou você vê um vídeo engraçado, seu cérebro libera dopamina. E a dopamina, como eu já expliquei no último vídeo falando sobre o porquê da gente nunca estar satisfeito com nada, é um neurotransmissor do quero mais, da recompensa. O problema é que rolar o celular é o que eu chamo de dopamina barata. O esforço ele é quase zero, para recompensa instantânea. Quando você faz isso o dia todo, seu cérebro se acostuma com esse nível de estímulo. E aí quando você vai fazer algo que exige um pouco mais de esforço para te dar prazer, por exemplo, ler um livro, estudar, ter uma conversa profunda ou até assistir um filme inteiro, parece insuportavelmente tedioso. Não é que essas coisas ficaram chatas, é que o seu cérebro perdeu a capacidade de sentir prazer com elas. É tipo comer açúcar refinado todos os dias e depois reclamar que a fruta não tem gosto de nada. Agora vem a parte que talvez mude sua perspectiva. E se o tédio não for um problema, mas uma solução? Pesquisadores da Universidade da Califórnia Central descobriram que pessoas que passaram por períodos de tédio antes das tarefas criativas tiveram desempenho significativamente melhor do que quem ficou entretido o tempo todo. E o porquê? Porque quando seu cérebro não está recebendo estímulo externo, ele começa a vagar. E é nesse vagar que surgem conexões novas, ideias inesperadas, insights. A mente divagando não é preguiça, é processamento. E eu mesmo percebi isso na prática. Quando eu me permiti sentir tédio, inclusive antes de fazer esse vídeo eu fiz um experimento. Eu fiquei sem celular, sem música, sem nada para me entreter. Eu percebi que aconteceu uma coisa estranha. Comecei a simplesmente pensar. Não pensar em o que eu vou fazer agora, mas pensar de verdade. Processar o que tinha acontecido no meu dia, lembrar de coisas que eu tinha esquecido e ouvir os meus próprios pensamentos.
Sabe o que mais? Eu comecei a ter mais ideias. Ideias para o canal, ideias para minha vida, conexões que eu nunca tinha feito. Outra coisa que eu notei foi que o tempo parou de passar tão rápido. O tempo estava voltando a passar de forma regular. Sabe aquela sensação de onde foi parar o meu dia? Quando você está no piloto automático, consumindo muito conteúdo, o tempo obviamente voa. Mas quando você para, quando você presta atenção no ambiente, no movimento da rua, nos objetos ao seu redor, o tempo simplesmente volta a passar de forma regular. Eu falo isso por experiência própria. Você começa a viver o momento em vez de só atravessar ele, por exemplo. E eu te desafio a fazer isso 1 ou 2 vezes na semana. Não precisa ser o dia inteiro. Começa com 30 minutos, sem celular, sem TV, sem música, só você e seus pensamentos. No começo vai ser desconfortável, sim, seu cérebro vai gritar pedindo por estímulo, mas se você aguentar, algo interessante começa a acontecer. Você começa a simplesmente se ouvir, a digerir a sua vida, a ter espaço para a criatividade aparecer. Para quem quer trabalhar com ideias e criatividade, isso é essencial. Você permitir o seu cérebro pensar, permitir que a criatividade venha até você. Para isso você precisa sentir tédio, inclusive isso mesmo é citado no livro Roube como um Artista. Agora, eu sei que tem outro lado, tem aquele tédio que não é produtivo, não é criativo, ele é simplesmente só sufocante. Aquele tédio onde nada tem graça, nada preenche, você sente que está desperdiçando a sua vida. Eu já passei por isso e eu afirmo que é horrível. Então aqui vai um passo a passo para quando o tédio virar um problema. Primeiro, aceita que o problema provavelmente não é a falta de coisa legal para fazer, é que seu cérebro está viciado em estímulo rápido. E a solução para isso? O jejum de dopamina. Não precisa ser radical, já deixando de antemão. Começa assim, você fica 2, 4 horas longe de tela, longe das redes sociais, longe de scrollar o celular. Basicamente seu cérebro vai reclamar no começo, mas isso é normal, ele está em abstinência, porém depois de alguns dias, coisas que antes pareciam chatas começam a ficar interessantes de novo. Quando o tédio bater, sai de onde você tá. Você tá em casa, vai pra rua, vai pro shopping, vai pra um café, pra praça, qualquer lugar onde sua cabeça não fique remoendo os mesmos pensamentos. A mudança de ambiente parece ser algo bobo, mas na verdade é uma coisa que faz muita diferença. A mudança de ambiente ela muda seu estado mental. Parece simples demais, mas caminhar é uma das ferramentas mais subestimadas que existe. Quando você caminha, seu corpo produz dopamina e serotonina de forma natural. Não é dopamina barata, é a dopamina que você conquistou com seu esforço. Diferente de ficar scrollando o celular, que também te dá dopamina, mas em compensação você não teve nenhum esforço para conseguir aquilo. 20 minutos de caminhada podem mudar completamente seu dia. Agora presta atenção, o que te leva pro tédio agonizante? Para muita gente é o celular do lado da cama logo que acorda. Você pega, rola e já começa o dia no piloto automático. E a solução que eu deixo aqui para vocês é: deixe o celular de vocês em outro cômodo. Obriga o seu corpo a levantar antes de olhar qualquer tela. E outra coisa, bônus, fique longe de notícias em excesso. Isso só gera ansiedade e sensação de impotência sobre coisas que você não controla. Eu, por exemplo, era uma pessoa que consumia muitas notícias, porém teve uma hora que eu percebi que simplesmente não tinha como eu mudar aquilo. Então simplesmente parei de acompanhar. Muito do tédio agonizante vem de gastar energia mental em coisas que você não pode mudar. Então redireciona essa energia, procura um hobby com pouca fricção, algo que você pode fazer agora mesmo, por exemplo, sem precisar de muito preparo. Desenhar, escrever, tocar um instrumento, cozinhar. Se você sabe o que quer, mas não pode fazer agora, faz o que vai te permitir fazer isso no futuro. Todo dia, anota de 3 a 5 coisas pelas quais você é grato. Pode parecer bobo, mas isso treina o seu cérebro a perceber coisas boas que ele estava ignorando. Com o tempo, muda a sua perspectiva. Inclusive eu citei isso no último vídeo. Eu vou estar deixando aqui no card para vocês assistirem depois desse. O tédio ele não é seu inimigo, ele é um sinal. Às vezes, sinal que você precisa desacelerar e se ouvir. Às vezes, sinal de que seu cérebro está saturado de estímulo barato e precisa de uma pausa. A gente vive numa época onde fugir do tédio nunca foi tão fácil. Talvez por isso nunca tenha sido tão necessário parar de fugir dele. Porque no silêncio, no vazio, no espaço que parece insuportável, é ali que você se encontra. Agora que você sabe disso tudo, a escolha é sua. Você pode simplesmente continuar preenchendo cada segundo com estímulo, deixando o tempo passar sem perceber, ou pode se permitir de vez em quando não fazer nada.
Tudo faz parte das suas escolhas. Se esse vídeo fez sentido pra você, deixa o like. Isso ajuda muito a esse vídeo chegar pra mais pessoas. E me conta nos comentários quando foi a última vez que você realmente ficou parado sem fazer nada. Eu leio os comentários. Enfim, pessoal, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. E até o próximo vídeo.